Letícia, olha só, existia lá uma instrução normativa, chamada Instrução Normativa 240, de 2014, que falava que nesse custo de aquisição estava incluído o ICMS. Então, beleza, eu apuro o crédito, eu apuro o insumo, eu pego o valor total dele e ele entra para minha composição de crédito para PIS e COFINS. Ok. Só que essa IN, ela foi revogada pela Instrução Normativa 1911, lá de 2019, e na Instrução Normativa 1911 de 2019, não se falou mais nada sobre custo de aquisição, e se o ICMS integra esse custo de aquisição ou não. E aí vem o Supremo e julga a tese do século, falando que eu posso apurar os créditos dos últimos anos, a partir do dia 15 de março de 2017, para eu excluir ali no meu PIS e COFINS a recolher, meu PIS e COFINS a pagar, o ICMS destacado das notas. Só que o meu cliente, ele está no não cumulativo, na não cumulatividade. E aí vai ter um impacto. Olá, boa tarde, tudo bom? Pessoal, começando aqui nossa live de atualidades da semana, gente. Sejam bem-vindos e vamos falar, quem que tá animado aqui para falar hoje sobre ICMS, tese do século e exclusão ou não do impacto do ICMS na apuração dos créditos do PIS e COFINS para as empresas que estão na não cumulatividade do PIS e da COFINS, né? Ó, quem quer saber o link para se inscrever no Despertar da Matrix e você está me acompanhando pelo YouTube, ele está fixado na mensagem aqui do chat, tá? Só olhar a mensagem que está fixada no chat, tem o link para participar do evento hoje à noite, tá? Quem está me vendo pelo Instagram do perfil do IBPT Educação, depois só olhar o link na bio. Mas é bem fácil, tributaristadofuturo.com.br/o Despertar da Matrix, ok? Daí vocês vão cair lá na página de inscrição do evento, tá? Elisângela entrando aí, a Pri também. Então vamos lá, gente, olha só para vocês saberem, para quem tá me vendo pela primeira vez, nunca participou de uma live de atualidades aqui, toda segunda-feira, às 13 horas, nós temos esse compromisso marcado, tá? Então, não é só porque hoje começa evento, não, gente, isso é compromisso semanal nosso. Toda segunda-feira, às 13 horas, a gente vem debater um tema de atualidades aí relacionado ao nosso mundo dos tributaristas, certo? Então, toda semana eu pego uma temática aí que eu acho que vai ser muito relevante para a carreira de vocês, para vocês se manterem atualizados, e a gente vem debater esse tema aqui, tá bom? E para quem quer saber quais foram os principais temas aí que rodaram a semana anterior, as principais notícias, as principais decisões relacionadas à nossa área tributária, a gente compila tudo isso no que chamamos de retrospecto tributário, tá? É um compilado de notícias que a gente publica no site de um dos meus escritórios, que é Amaral e Asbeck Advogados. Então, se vocês forem no Google e colocarem ayadvogados.com.br, vocês vão cair lá no nosso site, lá tem um blog, e dentro do blog vocês acessam Retrospecto Tributário e vão ver todo o compilado de notícias aí, as mais relevantes da semana anterior, ok? Então, fica a dica para vocês, também é uma forma de vocês se manterem atualizados. Toda segunda-feira, tenho aí na rotina de vocês acessarem o blog da Amaral e Asbeck Advogados e dar aquele pente fino nas notícias, tá? E aí eu sempre seleciono uma notícia em especial que eu acho que é relevante para a gente debater aqui na nossa live de atualidades, beleza? E eu separei para hoje um tema que eu estou vendo que está sendo muito recorrente em relação a dúvidas, a questionamentos, a o que fazer, como seguir, tá? Qual é esse tema? Olha só, Letícia. Tivemos ali o ganho, né? A STF julgou a favor dos contribuintes a questão da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Ok, entendi essa parte, tá? Posso fazer a recuperação recuperar a partir do dia 15 de março de 2017 para frente, eu posso fazer a apuração, excluir das notas de vendas, do ICMS destacado e refazer a base de cálculo do PIS e da COFINS. A diferença eu vou pleitear lá como restituição, lá diretamente conforme o guia prático que foi divulgado pela Receita no mês de junho, né, alterando o EFD Contribuições. Já falamos sobre isso aqui nas últimas lives. Só que as dúvidas que têm surgido, tá? Letícia, na não cumulatividade, o que acontece, tá? Meu cliente, ele tá lá
submetido ao PIS e COFINS não cumulativo, tá? Então, tem um cliente do lucro real e ele recolhe PIS e COFINS pela não cumulatividade e para ele, tudo que ele adquire como insumo ou como itens que sejam passíveis pela legislação a tomada de crédito, apurar esse crédito, reduzir o PIS e COFINS da saída, ele o faz. Contudo, Letícia, olha só, existia lá uma instrução normativa, chamada Instrução Normativa 240, de 2014, que falava que nesse custo de aquisição estava incluído o ICMS. Então, beleza, eu apuro o crédito, eu apuro o insumo, eu pego o valor total dele e ele entra para minha composição de crédito para PIS e COFINS. Ok. Só que essa IN, ela foi revogada pela Instrução Normativa 1911, lá de 2019, e na Instrução Normativa 1911 de 2019, não se falou mais nada sobre custo de aquisição, e se o ICMS integra esse custo de aquisição ou não. E aí vem o Supremo e julga a tese do século, falando que eu posso apurar os créditos dos últimos anos, a partir do dia 15 de março de 2017, para eu excluir ali no meu PIS e COFINS a recolher, meu PIS e COFINS a pagar, o ICMS destacado das notas. Só que o meu cliente, ele está no não cumulativo, na não cumulatividade. E aí vai ter um impacto, então, como aquela disposição lá da IN 240 não existe mais, e a IN 1911, que foi a que substituiu, não fala mais desse custo de aquisição, o que eu faço? Eu considero ele no custo de aquisição, ou em virtude do Supremo ter falado que o ICMS não compõe mais o PIS e COFINS, isso também vai impactar no cálculo da apuração do crédito do PIS e COFINS na não cumulatividade. Tem surgido diversos debates em torno dessa questão, tá, gente? Tem surgido diversos debates e não temos, até o momento, um posicionamento oficial da Receita Federal. Temos alguns fatos e é sobre isso que eu vou falar com vocês hoje. Por quê? Porque tivemos, na semana passada, 2 notícias relevantíssimas sobre essa temática, tá? E essas 2 notícias saíram exatamente no mesmo dia, que foi dia 29 de julho, né? Dia 29 de julho, quinta-feira, no jornal Valor Econômico. A primeira notícia fala o seguinte: existem empresas do lucro real que foram autuadas, na verdade, sofreram fiscalização da Receita Federal em relação às compensações que elas efetuaram após terem ganho na justiça a tese do século, terem habilitado seus créditos, terem procedido à compensação dos créditos de PIS e COFINS com outros débitos. Receita Federal foi lá, fiscalizou essas declarações de compensação e glosou alguns créditos, porque entendeu que a apuração correta dos créditos não seria essa que as empresas estavam fazendo, porque como elas estão na não cumulatividade, elas deveriam estar fazendo o quê? Apura o crédito, contudo, tem que excluir aí dessa apuração desse crédito também o impacto do ICMS lá quando elas vão fazer a correspondência do crédito da não cumulatividade. Eu falando aqui fica um pouco nebuloso para vocês, né? Eu vou fazer o seguinte, gente, para vocês entenderem bem isso que eu estou falando, porque é bom, seria muito legal se eu mostrasse isso para vocês. A Amanda e eu demos uma aula na sexta-feira dentro da nossa comunidade e a gente mostrou isso, a gente colocou isso de forma visual. Eu vou pegar essa planilha que a gente montou e eu vou colocar isso lá no meu canal do Telegram. Então, lembre-se que quem está no Telegram sempre recebe, depois das aulas, algum material complementar. Então, eu vou pegar essa planilha, que fica visual as diversas formas de apuração do crédito da tese do século, considerando a exclusão do ICMS lá na aquisição dos insumos, ou não, tá? O que a Receita tem falado nessas glosas dessas compensações? Que o contribuinte deveria ter excluído o ICMS lá dos insumos. Teria que ter excluído o impacto do ICMS lá quando vai considerar os insumos. E aí, considerando esse impacto do ICMS e excluindo ele lá dos insumos, o crédito
o crédito lá é relacionado à tese do século, reduz drasticamente pelos cálculos que a gente fez. Um exemplo que a gente pegou de um faturamento mensal de uma compra de 100 mil, na não cumulatividade, o crédito a repetir de um mês seria de 2.000, eu não vou lembrar de cabeça, R$2.200. Refazendo de acordo com o entendimento da Receita, esse crédito cai de 2.000 para R$900. Desculpa, cai de 2.000 e pouco para R$1.800. Então, ele cai aí cerca de 50%, tá? Então, é um impacto muito grande. E aí, isso faz o quê? Faz com que todas essas compensações tenham sido glosadas, com multa também, né? Tem o reflexo da multa, com a cobrança. Então, todo aquele débito, se eu apurei um crédito de 2.000, eu vou compensar com débito de 2.000. A Receita fala, não é 2.000, é 1.600. Então, automaticamente, R$400 do débito que eu coloquei lá para compensar, a Receita vai mandar o quê? Vai mandar direto para a cobrança. Então, isso gera impacto nas empresas muito grande. Então, a primeira notícia do Valor Econômico foi falando sobre esse fato das diversas autuações que a Receita Federal vinha fazendo, contudo, os posicionamentos, né, de diversos tributaristas falando que esse entendimento da Receita não vai de acordo com o entendimento do STF, porque o STF em nenhum momento falou que teria que se ajustar a legislação em relação ao impacto do ICMS nos insumos, tá? Nos insumos. E aí a gente está falando, né, do cômputo aí dos últimos anos, desde 2017. E aí, no mesmo dia 29 de julho, saiu uma outra notícia, também no Valor Econômico, falando que a Receita Federal vai suspender todas as fiscalizações relacionadas à tese do século até que o Supremo publique o acórdão relacionado a esse tema 69, e aí, uma vez publicado o acórdão relacionado ao tema 69, o que vai acontecer? A Receita Federal vai rever a sua legislação, as suas normativas, vai ver se precisa ajustar as suas normativas. Uma vez que seja ajustado, ela vai dar tempo para os contribuintes também se ajustarem antes que ela faça novas fiscalizações, tá? Então, a gente tem aí duas sinalizações da Receita. Uma, de que ela acha que o cálculo correto é justamente você excluindo esse ICMS aí das compras, das aquisições, dos insumos, tá? E aí, com essa exclusão, aí você vai fazer o cômputo do PIS e COFINS devido no mês, a diferença entre o recolhido, efetivamente, e o recalculado pela tese do século, é que efetivamente vai dar margem ao pedido de restituição de compensação na esfera administrativa, tá? E aí, então esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto só que agora a Receita não vai mais fiscalizar, ela vai aguardar o acórdão do Supremo ser publicado e daí vai rever a sua legislação, tá? E aí, gente, se a gente vai olhar a legislação do PIS e COFINS não cumulativo, qual é a legislação de base do PIS e COFINS não cumulativo? Lei 10.833 em relação ao COFINS não cumulativa e Lei 10.637 em relação ao PIS não cumulativo. Essas duas legislações são praticamente idênticas, tá? E aí, lá nos artigos 1º e 2º, tratam da apuração do PIS e COFINS a pagar. Contudo, o artigo 3º fala do crédito na não cumulatividade. Como que se calcula esse crédito para se reduzir aí do PIS e COFINS a pagar? E quando vai falar da apuração desse crédito, em nenhum momento a legislação fala que deve-se excluir os tributos da aquisição, tá? Para reduzir aí essa base de cálculo, em nenhum momento. Então, o que os tributaristas, qual que é a conclusão que os tributaristas estão chegando? Olha, o Supremo nada falou em relação aos créditos, ele só falou que para fins do aproveitamento da tese do século a partir do dia 15 de março de 2017, tem que se excluir o ICMS das notas fiscais de venda, tá? E refazer a apuração e pedir os créditos. Nada disse o Supremo em relação ao reflexo disso para as empresas que estão na não cumulatividade.
tá? Então, não poderia a Receita Federal inovar nesse sentido. Segundo ponto, se fosse ter que se considerar esse reflexo das compras, a legislação também teria que prever isso, também teria que ser ajustada, tá? E até internamente aqui no escritório a gente estava brincando que essa questão da exclusão do CMS das compras vai virar a segunda tese do século, né? Tanto que está dando pano para manga, vai virar a segunda tese do século. E aí, gente, o que mais que a gente já notou? Por que a Receita Federal está vindo com essa artimanha? Porque, num primeiro momento, não sei se vocês se recordam, mas o que estava sendo discutido até maio desse ano, quando o Supremo efetivamente julgou os embargos de declaração? O que estava sendo discutido era qual ICMS deveria ser excluído da base de cálculo do PIS da COFINS, se o ICMS destacado na nota ou se o ICMS efetivamente recolhido, tá? Por quê? Dá a diferença entre o efetivamente recolhido e o destacado na nota justamente em relação ao quê? À apuração dos créditos. Porque se você está destacando um valor na nota fiscal, não é efetivamente aquele valor que o contribuinte está recolhendo aos cofres públicos, porque se ele está na não cumulatividade, ele tem que também fazer a apuração não cumulativa. Se o Supremo quisesse que fosse excluído esse ICMS das aquisições, ele teria falado, não é o ICMS destacado nas notas, mas sim o ICMS efetivamente recolhido, assim como a Receita Federal queria, tá? Só que não foi isso que o Supremo falou. Aí a Receita Federal, como artimanha, ela trouxe segundo entendimento. Olha, tá bom, então é o destacado na nota. Contudo, para os contribuintes que estão na não cumulatividade, como há o reflexo do ICMS lá no insumo, eu vou o quê? Eu vou trazer uma outra legislação, que foi no caso lá em 2019, quando ele trouxe a IN 1911, para, de alguma forma, como eu perdi lá no Supremo, como naquela época eu poderia perder no Supremo, né, a Receita Federal pensando, eu, de alguma forma, reduzir o meu rombo nos cofres públicos, tá? E foi isso que ela fez agora. Como perdeu no Supremo, o Supremo definiu que é o ICMS efetivamente, o ICMS destacado nas notas e não efetivamente recolhido, ou ICMS a pagar, enfim, como vocês queiram nomeá-lo, a Receita vem com essa artimanha. Olha, mas na não cumulatividade é diferente, você tem que tirar ali o impacto do ICMS sobre as compras, tá? Por que ela veio fazer isso? Porque se a gente faz o cálculo entre o que ela queria antes, né, se fosse o ICMS efetivamente recolhido, ou o que ela estava justificando agora nessas autuações, que é o ICMS excluindo o ICMS sobre as aquisições, o impacto financeiro é exatamente o mesmo. Tá, exatamente o mesmo. E quando vocês forem olhar lá no Telegram a tabelinha que a gente montou, vai ficar bem claro isso para vocês. O impacto é exatamente o mesmo. Então, se ela tivesse ganho lá no Supremo, falando, não, esse ICMS é efetivamente recolhido, ela nem viria com nada dessa tese da exclusão do ICMS sobre as compras, porque para ela isso já teria esse efeito, tá? Já teria esse efeito. Como ela perdeu, agora está vindo com esse novo viés, tá? Conclusão que nós temos até agora, na visão dos tributaristas. O crédito correto é o crédito conforme o Supremo decidiu, excluindo apenas o ICMS sobre o ICMS destacado nas notas, independentemente de fazer exclusão sobre as compras, tá? Independentemente, ok? E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai nesse momento, vamos apurando esse cálculo para os clientes. Aqueles clientes que queiram aguardar, a gente pode fazer o cálculo mais conservador, vamos pensar assim, de acordo com esse entendimento da Receita, e eventualmente depois pleitear uma diferença. Lembrando que sempre vai ter, até março do ano que vem, a gente está garantido nesse sentido, pelo menos, que não vai perder nada em relação à prescrição desses créditos, tá? Tem cliente que vai querer aguardar, não vai querer fazer agora. Tem até março para não prescrever os créditos, eu vou aguardar. Tem cliente que não, já vai confiar no ponto de vista do tributarista e vai entender que, o Supremo julgou assim, vamos fazer assim que, caso a Receita venha questionar, vamos dar margem para mais uma discussão judicial, tá? Então, a gente tem aí 3 cenários diferentes para analisarmos a partir de agora, ok? Pessoal, olha só, gostei aqui, estamos chegando quase 50 espectadores aí no YouTube, me acompanhando, muito bom, gente. Só que só temos 22 likes, cadê os outros 20 e tantos aqui, 26, 25, 26 espectadores?
Estão conseguindo entender o que eu estou falando? Agora eu vou abrir para perguntas, tá bom? Vou abrir para perguntas de vocês. Eu vou ver aqui no YouTube, eu estou vendo que tem bastante comentário. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Ó, o Carlos Alberto está falando, se a empresa não tem ação judicial e se retificar o FD contribuições a DCTF desde março de 2017, ganha os juros da Selic. Se não retificar, não tem juros da Selic. Afinal, a empresa é obrigada ou não a retificar FD contribuições a DCTF? Carlos, o meu entendimento é que ela é obrigada. Se você vai fazer totalmente administrativo o procedimento, você é obrigado, sim, a fazer conforme está lá no guia prático do FD Contribuições. Tá? Se você não fizer conforme lá que ele pede para fazer os ajustes no FD Contribuições e pede para fazer ajuste na DCTF, você vai estar agindo em desacordo com o entendimento da Receita. Mesmo fazendo as retificações, que eu sei que é trabalhoso fazer isso, pegar desde março de 2017 e trabalhar mês a mês, eu sei que é trabalhoso fazer isso. Já me perguntaram sobre sistemas, não vi nenhum sistema bom que faça isso de forma automatizada. Existem alguns sistemas no mercado, mas não nesse nível de detalhe, tá? Então, mais seguro ainda hoje é fazer em planilha do Excel, converter XML em arquivo do Excel e trabalhar dentro do Excel, tá? Em relação aos juros da Selic, quando você vai fazer as PERDECOMPs, que seria o teu processo depois, você vai sim atualizar pela Selic. Esse crédito ele vai ser atualizado pela Selic, tá bom? Ó, custo de aquisição com ICMS conforme o parecer normativo, CST 70 de 72 e a instrução 1911, artigo 167. Valor da operação que compõe ICMS, é isso mesmo? Aí que está a discussão, tá, Carlos? A IN 1911, ela não foi clara. Se você for pegar pelo histórico da legislação, o ICMS sempre vai compor o custo de aquisição, tá? A legislação, ela excluía o IPI, né? Mas o ICMS sempre compôs. A gente ainda entende que ele compõe, tá? Mas a Receita, isso que eu tô falando, a Receita Federal já está com entendimento diferenciado. Sem, para mim, no meu ponto de vista e de vários outros tributaristas, sem respaldo legislativo para esse entendimento. Ó, o Marcílio está falando, no caso de insumo. Marcílio, o insumo é o que é o mais corriqueiro, mas se a gente for pegar lá o artigo 3º da Lei 10.833 e da Lei 10.637, ele fala tudo que gera crédito, né? Todos os tipos de compras que geram crédito. Insumo é só um tipo, tá? Mas todos ali geram crédito e no entendimento da Receita teria que fazer o estorno do ICMS sobre todas essas aquisições que geram crédito, tá? E aí que tá o ponto do que a gente está discutindo. Deixa eu ver o que mais aqui. E lembre-se, gente, que crédito para fins da não cumulatividade de PIS e COFINS é diferente de crédito para fins da legislação do ICMS, tá? Aqui a gente está considerando crédito para fins da legislação do PIS e da COFINS. Carlos está falando assim, se a gente, na prática, se prosperar a tese da Receita, seria igual a COSIT 13. Exatamente isso que eu quis dizer para vocês, Carlos. É uma manobra da Receita Federal, porque ela perdeu no Supremo, ela querer resgatar, né, reavivar essa situação aqui agora, que ela já tinha colocado lá na COSIT 13. Por isso que se vier isso, realmente a Receita começar a glosar essas compensações, vai dar margem a uma segunda tese do século, porque vai ter muita discussão aí contra esse entendimento da Receita, tá? Ó, como medida preventiva, convém ingressar com ação judicial via mandado de segurança preventivo? Também ponderamos isso, tá, Carlos? Aí é muito... Pode ser, sim, uma saída, tá? Pode ser, sim, uma saída. Contudo, eu não... Como a Receita falou que ela não vai fiscalizar mais a partir de agora, vai esperar a publicação do acórdão, eu vejo que mesmo para mandado de segurança preventivo, a gente não teria o periculum in mora, né, nesse momento. Poderia até ter o fumus boni iuris, ou seja, o fumaça do bom direito, né, o argumento jurídico para entrar com mandado de segurança, mas não teria o periculum, porque a Receita já divulgou que ela não vai mais autuar isso nesse momento, tá? Inclusive, na notícia, se vocês forem olhar a notícia do Valor Econômico, ela fala que tem uma normativa interna, né? Interna que ela lá distribuiu para os auditores da Receita, falando parem de fiscalizar esse tema nesse momento, tá bom? Então, eu não vejo como necessário, nesse momento, o ajuizamento do mandado de segurança preventivo.
Tá, a Poliana tá perguntando, falando que ela tá por fora dessa temática e se a empresa não tem ação, como proceder, tá? Poliana, é o seguinte, se a empresa não tem ação, ela tem dois caminhos. Um caminho é ir para fazer a restituição exclusivamente na via administrativa. O que temos de normativa até o momento é apenas o guia prático do FD Contribuições. Você, para buscar, ou você entra no meu canal do Telegram, porque eu já divulguei ele lá, mas daí você tem que dar uma resgatada nos históricos e lá nas mídias e tal, porque eu já, acho que já faz umas 2 semanas ou 3 semanas que eu divulguei esse guia prático lá. Ou você coloca no Google, Guia Prático FD Contribuições, e vê a atualização do mês de junho, se eu não me engano, do dia 18 de junho, tá? Então, esse é o primeiro caminho. Só que qual que é a problemática desse caminho? É realmente muito trabalhoso, porque você vai ter que trabalhar mês a mês ali com as apurações. Então, FD Contribuições mês a mês, DCTF, fazer todas as edificações. É mais trabalhoso, tá? É possível para não precisar mais de ação judicial. Existem empresas, e dependendo se é lucro real, que é um pouquinho mais trabalhoso, tem esses riscos da questão se considera crédito da entrada ou não, que têm optado por ter esse reconhecimento ainda na via judicial, ainda fazendo o mandado de segurança para reconhecer, né, o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, sem qualquer respaldo lá, sem fazer nenhuma exclusão em relação às aquisições, tá? E para que isso? Qual que é a vantagem ainda da ação judicial? Ela vai ter um trânsito julgado muito rápido, porque o Supremo já validou, então os tribunais têm que acatar o mesmo entendimento. E aí, uma vez que você está com o trânsito julgado, você consegue fazer o procedimento de habilitação do crédito na Receita. Uma vez o crédito estando habilitado, você não precisa fazer as retificações de DCTF e de EFD Contribuições. Você vai direto para a PERDComp. Então, é um caminho que pode fazer mais sentido, a depender do nível de complexidade das operações da empresa, tá? O Oswaldo está perguntando o modelo de planilha para fazer o mês a mês. Temos sim, Oswaldo. Para quem é meu aluno, lá, a gente já disponibilizou esse modelo de planilha lá dentro da comunidade, tá? É um cálculo relativamente simples. Na aula de sexta também tem aquele visual, aquela planilha visual que eu vou colocar lá para vocês no canal do Telegram para todo mundo que está me assistindo. Mas para quem é aluno, a gente já tem essa planilha sim, tá? É uma planilha do Excel. E aí eu não lembro se você estava na aula de sexta, Oswaldo, mas a Amanda fez detalhado, tá? Passo a passo, como que você tem que fazer a operacionalização da tese do século. Mas aí essa aula foi fechada para alunos, tá? Que mais, gente? Sim, a Luana está colocando uma questão interessante, tá? A partir de agora, em que todas as empresas já podem excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, o meu fornecedor, tá? Então vamos pensar que eu sou uma empresa que eu estou na não cumulatividade, eu faço as aquisições. Se o meu fornecedor já está excluindo o ICMS, então eu já estou ganhando. Aí isso vai impactar muito na forma que as empresas vão precificar os seus produtos a partir desse momento, tá? Muitas empresas vão excluir o ICMS e vão ganhar na margem de lucro, muitas empresas não vão excluir o ICMS da base de cálculo e vão ganhar na competitividade, a depender do mercado de cada um. Algumas podem ampliar sua margem de lucro, algumas outras precisam ganhar mais competitividade, então vão reduzir seu preço de venda. E aí, quem está adquirindo, fazendo essa aquisição, já vai fazer aquisição sem esse impacto do ICMS. O que eu estou discutindo agora é em relação ao passado. Né? Em relação ao passado, sim, a gente tem essa dúvida como que fazemos o cômputo do cálculo da restituição, tá? Para a gente poder fazer essa restituição, essa repetição desse indébito que foi gerado por conta do tema 69, tá? Da tese do século. A Lilian está perguntando se o material já está na comunidade. Eu acredito que sim, Lilian. Já passei para a Wendy, ela ia subir tanto para os alunos do FTF como para os membros da comunidade, tá? Acredito que já esteja lá. Se não estava, ainda hoje ela vai disponibilizar, porque eu já estava conversando com ela hoje de manhã. A Poliana está perguntando se vai abrir vaga em breve para o curso. Poliana, olha só, deixa eu te falar O FTF, ele abre e fecha turma, né? Ele não fica vendendo o tempo todo. O FTF, para quem não sabe, gente, é o curso de formação de tributarista do futuro, tá? Eu vou abrir a 6ª turma do FTF no dia 9 de agosto, exatamente daqui uma semana. Então, quem tem interesse em ingressar na 6ª turma, já fica ligado, tá? Por quê? Porque no dia 9, o dia da abertura, quem tá ligado vai conseguir receber bônus extras
e uma condição mais, né, é melhor do que os outros que não estão tão ligados assim, para ingressar no curso, tá? Então fiquem ligados, quem estiver acompanhando o Despertar da Matrix também vai ser comunicado sobre isso lá, tá? A gente vai fazer essa comunicação provavelmente no final da semana. Quem está na lista de espera também fica ligado, porque hoje vocês vão receber uma ligação minha, já tenho toda a lista da galera que está na lista de espera, porque vocês vão receber a oferta, né, o link para se matricular antes de todo mundo, porque vocês já colocaram o nome lá na lista de espera. Então, eu vou passar o link, eu vou ligar para vocês hoje, vocês vão receber essa ligação, então fiquem espertos, isso porque a gente também está entrando em contato com todo mundo para passar o link para vocês entrarem, ingressarem. A gente criou um grupo só para quem está na lista de espera do curso, tá? E até onde eu sei, a gente é mais ou menos umas 170 pessoas, tá bom? Na lista de espera, e a gente não tem todo isso de vaga para o curso. Então, fiquem bem assim, de olho mesmo, fiquem bem antenados, porque quem quiser ingressar vai ter que ser rápido, tá bom, gente? Tem que ser bem ligeiro ali no dia 9, ok? Pessoal, olha só, antes da gente finalizar, primeiro, obrigada por todas as participações de vocês, muito obrigada, eu sei que é um tema que interessa todo mundo agora, porque realmente é a chance, né, da gente auxiliar as empresas, da gente, olha o que a tese do século trouxe de oportunidades para a gente, tá? Isso vocês que estão aqui me acompanhando, depois eu vou acabar repetindo algumas coisas na aula da noite também, mas olha só, tese do século nos trouxe a possibilidade de a gente oferecer um serviço de compliance para fazer os ajustes passados, tá? Para fazer os ajustes futuros e também a possibilidade, como nós somos tributaristas de inteligência de negócios, de ajudar os nossos clientes a também melhorar a sua precificação, né? Então, a precificação dos serviços. A tese do século trouxe impacto direto na precificação, porque é isso que eu falei, ou dependendo do cenário do cliente, ou ele vai ter que reduzir, ou ele vai ter que ganhar competitividade em reduzir os seus preços de venda, ou ele vai melhorar a margem de lucro dele, tá? E daí, como que eu vou saber? Como que o cliente vai saber? A gente vai ter que orientar, a gente vai ter que entender qual que é o mercado que ele está inserido, né? Entender quem são os principais players, quanto que ele consegue ganhar, quanto que o produto ou o serviço dele já é competitivo no mercado. E tudo isso, a tese do século nos abre, né, como nós somos tributaristas, nos abre oportunidades para a gente aumentar o quê? O nosso portfólio de serviços. Só que nós precisamos olhar isso, gente, como uma baita oportunidade nesse momento, que a gente não pode perder. Não vai ser para sempre que as empresas vão ter essa dúvida. Daqui a pouco, já entra no fluxo normal delas, né? Já vão ter internalizado, já vão ter pedido as restituições. Então, a gente tem que aproveitar agora, que está fresco, que é um momento, é o tema do momento, para a gente ir em cima das empresas e auxiliá-las, tá bom? Ok? Fechamos aqui. Pessoal, quem tiver mais perguntas, eu fico à disposição, manda lá no meu direct do Instagram. Quem não sabe, é o Tributarista do Futuro, só mandar um direct. Aí, sempre que possível, eu vou procurando responder, ou eu vou trazer, ou hoje à noite eu também posso abordar mais algumas dúvidas que vocês tenham, tá bom? Na aula de hoje. Agora eu vou precisar dar um tchauzinho aqui para vocês. Hoje à tarde vai ser super dedicada, né, a nossa aula da noite. Então, tem pessoal que vai estar trabalhando aqui no escritório para preparar o melhor ambiente para vocês, eu revisando o material da aula de hoje, também tem o fluxo do escritório, né? A gente também está aí no dia a dia, então tem fluxo do escritório, e agora eu preciso entrar lá com o meu pessoal da comunidade também, porque toda segunda-feira, depois que eu acabo aqui, eu entro lá com eles para a gente debater os outros temas relevantes da semana. Tá bom, gente? Então, espero vê-los vocês na próxima segunda, para a próxima aula de atualidades, e hoje à noite, em especial, para o nosso Despertar da Matrix, às 20h13, tá bom? Vejo vocês hoje à noite, vai ser aqui pelo canal do YouTube, vocês já podem ativar o alerta, a aula já foi mandada, o link da aula já foi mandado para todo mundo que se inscreveu lá nos grupos de WhatsApp ou por e-mail. Quem não recebeu e-mail, olha na caixa de spam, olha na caixa de e-mails promocionais, você recebeu lá o link, já deixa ativado o alerta lá para você ser comunicado a hora que a gente entrar na aula, tá bom? Não perca de estar comigo hoje, tá bom? E eu sei que tem muita gente que ingressou nos nossos grupos VIP das aulas do Despertar da Matrix. Vocês vão ter, assim, uma atenção toda especial da minha parte, vão ter prioridade para mandar pergunta,
Depois da aula, ainda vou dar uma atençãozinha para vocês, para a gente arrematar as dúvidas. Tem bastante gente que ingressou no grupo VIP do Despertar da Matrix e vai estar comigo dentro do Zoom, tá? Então, eu vou ter aí uma participação, uma galerinha especial e comprometida que vai estar comigo dentro do Zoom, para a gente ir compartilhando aí com vocês durante a aula, tá bom, gente? Ó, beijo no coração de vocês, estamos juntos. Hoje à noite estaremos aí com muito mais conteúdo para vocês. Prepare o caderno, prepare o papel e caneta, porque vai ter muito conteúdo bom para vocês anotarem, tá bom? E ó, já vou colocar lá no Telegram também a planilha, né, o quadrinho que eu comentei aqui durante a nossa live, tá, gente? Até mais, até a noite, vejo vocês. Tchau, tchau.